muita alegria que nós voltamos com mais uma aula do Vivendo as Escrituras. Essa aula que é transmitida ao vivo, é transmitida livremente aqui pelo Instagram, para todos os que quiserem, e que depois continua dentro da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, onde a gente aprofunda o assunto, responde perguntas e respostas. Vocês são muito bem-vindos, vamos chegando, queremos recebê-los com alegria. Hoje à noite, a nossa aula será a respeito do tema da pornografia. O que é a pornografia? Por que é errado assistir pornografia? Que mal faz? E de que maneira nós podemos enfrentar isso que é um hábito, alguém já chamou do hábito secreto de muita gente, né? O secreto prazer, tem inclusive um livro muito famoso de Walter Trobich, Meu Secreto Prazer, em que ele trocou correspondência com uma moça que era viciada em pornografia e masturbação. E essas cartas depois foram colecionadas e deram origem a esse livro extraordinário, né? Meu Secreto Prazer, onde relata a luta dessa moça para se livrar desse hábito, e que é a luta de muito crente também, não é? De muita gente, e não é só dos homens, não, mas também das mulheres. Então, hoje à noite nós estaremos falando aqui na nossa aula a respeito desse assunto. Não pretendemos esgotar o assunto, lembrando que o propósito da nossa comunidade, Vivendo as Escrituras, é mostrar de que forma a nossa boa teologia ela se aplica, ela se torna prática no dia a dia. E nós vamos mostrar isso entrando nessa área da sexualidade, né, na área da moral. Tá bom? Então, muito bem-vindos. E eu tenho também uma surpresa, né, um anúncio para fazer, é que hoje à noite já estará disponível para todos os que são participantes da nossa comunidade um curso breve de 10 aulas, 10 vídeos gravados a respeito do tema da pornografia. O que é, como se livrar, como combater, como identificar o arrependimento, a confissão de pecados a respeito disso. Então, hoje está sendo lançado Como Enfrentar a Pornografia na nossa comunidade. Então, você que é assinante da nossa comunidade, Vivendo as Escrituras, já pode, durante essa live, já no final da live, já assistir às primeiras aulas desse curso. São aulas breves que eu gravei pensando realmente em ser informal para discutir um assunto que é tabu, né? Nem todo mundo gosta de falar a respeito desse assunto. Então, fica aí o convite para você visitar a nossa comunidade, vivendoasescrituras.com.br, e se tornar um dos nossos membros, aqueles que participam ativamente e usufruem de todos os benefícios que nós temos lá na nossa plataforma. Gente, nós chegamos já a mais de 1.000 pessoas nos assistindo, muito obrigado a todos vocês, e nós vamos agora partir para o que realmente nos interessa, que é tentar entender um pouco mais a respeito desse assunto, né, que é um assunto tão complexo, que é a questão da pornografia. Vamos começar com definições, não é sempre bom a gente começar com definições. A palavra pornografia, ela vem do grego e significa literalmente escrever sobre prostituta, ou descrever uma prostituta. E com o tempo, esse termo passou a se aplicar a qualquer material escrito ou gráfico que tivesse qualquer conteúdo sexual, de onde vem a palavra pornografia. E hoje o termo é usado de forma negativa, não é? A indústria pornográfica, que produz filmes, revistas, vídeos e sites na internet, prefere usar outros termos como material adulto, não é? Para evitar o termo pornografia, que é um termo que já tem uma pejoração, uma conotação pejorativa. Bom, em termos gerais, nós podemos dizer que a pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. E essa representação é feita através de todos os meios de comunicação que são possíveis. Através de imagens animadas, filmes, vídeos, computador, através de desenhos, e
Tantas quantas são as formas de comunicação que o homem inventou, todas elas têm sido usadas para a transmissão de material pornográfico com o objetivo de excitar sexualmente as pessoas. A pornografia explora o sexo, trata os seres humanos como coisas e, em particular, as mulheres como sendo objeto sexual. A pornografia é muito antiga, não devemos pensar que é alguma coisa nova que pertence à nossa época. Em praticamente todas as culturas antigas, nós encontramos exemplos da representação gráfica dos órgãos genitais e das relações sexuais humanas explícitas. Por exemplo, em muitas das paredes dos templos pagãos dos cananeus, que foram destruídos pelos israelitas quando da invasão da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, cerca de 1.300 anos antes de Cristo, havia desenhos de órgãos sexuais masculinos e femininos nas paredes dos templos. Tanto é que Levítico, capítulo 26, verso 1 e números 33, 52 fazem menção desses símbolos sexuais, desses desenhos de órgãos sexuais que eram pintados ou desenhados nas paredes dos templos pagãos. Você tem que lembrar que naquela época o culto aos deuses pagãos envolvia a prostituição cultural e boa parte dos sacerdotes e sacerdotisas praticavam a prostituição com os adoradores. Ali mesmo no templo havia câmeras, havia lugares, quartinhos, onde eles tinham relações sexuais para encenar a fecundação da terra. Então, esses cultos agrários primitivos dos cananeus e dos habitantes de Canaã misturavam a imoralidade e a prostituição com a religião deles e, como resultado, eles expunham claramente os símbolos de excitação, os símbolos que representavam a sua religião. Essas são, talvez, esses desenhos nos templos cananeus, são talvez a forma mais antiga de pornografia que nós conhecemos. Aqui eu vou ler para vocês o que está em Isaías. Olha o que é que diz o profeta Isaías, capítulo 57, de 7 a 8. Ele diz assim: sobre monte alto e elevado tu pões o teu leito, e para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alarga para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, amas-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. A linguagem aqui, eu estou citando aqui a ARA, né? Almeida atualizada, e a linguagem é um pouco difícil, mas em linhas gerais o profeta Isaías está comparando a nação de Israel, na sua busca desenfreada da idolatria, às orgias dos cananeus, e que era excitada pelo que Isaías chama dos símbolos eróticos, exatamente. Como eu disse, essa é uma das formas mais antigas de pornografia que nós temos conhecimento e é citado lá na própria Bíblia. Agora, a nação de Israel tinha uma atitude completamente diferente das demais nações com relação à exposição dos órgãos sexuais. Se não, vejamos. Deus cuidou em cobrir a nudez do primeiro casal após a queda. Lá em Gênesis 2, verso 25, está o relato da criação, e Gênesis 3, de 7 a 10, o relato da queda e a consequente cobertura que Deus fez da nudez do primeiro casal, que em vão tentou se ocultar através de roupa de folhas, e Deus os cobriu com a pele de um animal. Então, veja como a atitude de Deus não foi deixar a nudez, mas cobrir a nudez. Cão, o filho de Noé, na verdade, o neto de Noé, perdão, é o filho de Noé, é o Canaã, que é o neto, que foi amaldiçoado. Mas Cão, filho de Noé, ele foi condenado por ter visto a nudez do seu pai, quando seu pai estava bêbado dentro lá da tenda, e os irmãos tiveram todas as precauções para evitar a nudez do pai, mas Cão não somente viu, mas aparentemente zombou da nudez do seu pai, e o resultado é que ele foi castigado e toda a sua descendência, né? Outra coisa interessante é que quando a Bíblia vai se referir aos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, a Bíblia procura evitar palavras que evoquem imagens na cabeça da gente.
Então, usam a Bíblia, os autores bíblicos usam aquilo que a gente chama de eufemismo, eufemismo. Ou seja, uma linguagem sugestiva, sutil, não muito clara, mas que todo mundo entende. Por exemplo, lá em Levítico 18, onde tem a relação onde temos a lista das relações sexuais proibidas, em vez de dizer você não vai ter relações sexuais com a sua tia, com a sua madrasta e tudo mais, diz assim: não descobrirás a nudez da tua tia, não descobrirás a nudez. Veja como a Bíblia é cuidadosa, né, quando ela chega nesse assunto. Olha, descobrir a nudez, em Êxodo 28, 42, a referência à pele nua. Em Deuteronômio 23, há uma citação do membro viril, né, não há uma descrição muito gráfica disso aí. Lá em Deuteronômio 28, 57, os órgãos sexuais masculinos são descritos como alguma coisa que está entre os pés. 1 Coríntios 12, verso 23, o apóstolo Paulo sutilmente se refere aos órgãos genitais, dizendo que eles são a parte indecorosa que nós cobrimos e damos maior honra e valor. Então, perceba a atitude do povo de Israel, influenciada pela palavra de Deus e pela revelação das Escrituras, era diferente dos povos cananeus que pintavam símbolos eróticos em todo lugar e que apreciavam a nudez e misturavam a prostituição com sua religião. Não. O povo de Deus no Antigo Testamento era um povo casto, era um povo que cobria a nudez e, quando falava dessas coisas, usava de uma linguagem não muito gráfica para não despertar a imaginação das pessoas. Não somente os cananeus, mas os gregos também, não é outra civilização, mas também nós temos indícios do uso da pornografia muitos séculos antes de Cristo. Por exemplo, quando no culto ao deus Dionísio, ou Baco, deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal, que era conhecido, né? Temas pornográficos eram empregados em canções que eram compostas em homenagem ao deus Dionísio, ou Baco, o deus do vinho. Nas ruínas da cidade de Pompeia, que foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 depois de Cristo, encontrou-se pinturas pornográficas nas paredes de algumas edificações, representando os órgãos sexuais masculinos e, inclusive, trazendo propaganda de serviços de prostituição. Já pensou? Isso aí, vários anos, poucos anos depois de Cristo, né? A pornografia também foi muito usada em algumas culturas orientais antigas, como China, Japão e Índia. Bastante ampla e divulgada foi a obra Kama Sutra, escrita na Índia por volta de 2.500 anos antes de Cristo, um manual contendo gravuras grotescas de toda forma absurda de relação sexual, né? E na Europa medieval, o famoso Decamerão, escrito em 1353 pelo Boccaccio, é uma obra abertamente pornográfica que tinha uma circulação muito grande. Eu estou entrando em mais detalhes para vocês saberem que esse assunto ele é antigo e já tem sido objeto de estudo, né? Pornografia e os seus efeitos. Então, nessa primeira parte, eu queria falar de que não estamos lidando com alguma coisa nova, mas a pornografia é tão antiga quanto o homem. E ela existe e acompanha a raça humana desde que a raça humana pisou aqui no nosso planeta. Então, licença aqui que eu vou refrescar a garganta. Bom, com a chegada da internet, a disponibilidade e a facilidade de acesso à pornografia multiplicou-se de uma forma inimaginável. Nós não temos condição de mensurar. A indústria pornográfica, ela cresceu de forma massiva porque as pessoas passaram a consumir pornografia em suas próprias casas, sem precisar ir ao cinema, banca de revista ou sex shops. Tenho uma confissão a fazer. Antes de me converter, aos 23 anos de idade, eu era viciado em pornografia. Eu, cedo, aprendi a gostar de pornografia. Embora eu tenha sido criado num lar cristão, eu me desviei aos 16 anos de idade, fui para o mundo. E eu me lembro que, para consumir pornografia, primeiro eu não podia entrar em alguns cinemas, porque era até 18 anos, né? E eu tinha 16, 17 anos, não podia.
E para comprar revista pornográfica, você tinha que ir à banca e as revistas eram envoltas no envelope preto, plástico, e assim, escondida debaixo das outras, né? Você olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém, você comprava aquilo e levava para casa. Então, antes da vinda da internet, a coisa era mais ou menos contida. Hoje, as pessoas acessam sites pornográficos, consomem pornografia, vídeos, clipes, nas redes sociais, através do celular, em qualquer lugar e a qualquer momento. Isso está exposto, isso está disponível, inclusive dos nossos filhos e netos, se a gente não tomar o devido cuidado. Devido ao acesso internacional e ao custo zero de se copiar e baixar imagens na internet, a cyberpornografia, é o nome que se dá, se tornou a forma mais popular de pornografia nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Muito bem. Nós temos aqui, quero parar aqui um pouquinho para dar uma palavrinha de agradecimento ao Davi Rocha, que é membro do Vivendo as Escrituras há 5 meses. Ele é participante ativo do nosso fórum, já com 8 mensagens colocadas ali, devidamente respondidas. Muito obrigado, Davi, pela sua participação e que o seu exemplo seja imitado por muitos outros, né, que queiram fazer parte aí da nossa comunidade. Gente, eu vou seguir agora uma classificação que é feita sobre pornografia com o objetivo de esclarecer alguns pontos, vocês verão. A pornografia ela não é uma coisa uniforme, mas ela tem diversas categorias e essa categorização é feita pelos estudiosos do assunto. Primeiro, eles se referem à pornografia softcore, da palavra inglesa soft, que é mais suave, é brando, que se refere a material pornográfico que apresenta imagens de nudez e cenas que apenas sugerem a relação sexual. Depois tem a hardcore, a palavra hard quer dizer duro, severo, que aí é aquele material que contém representação explícita dos órgãos genitais em cópula e das relações sexuais de todo tipo. E, por último, tem o que eles chamam de snuff, que é vídeos onde pessoas praticam atos sexuais e depois são assassinadas. Existem lendas a respeito da existência desse tipo de pornografia, não é? No mundo, no submundo da internet e assim por diante. É uma classificação que é colocada. A pornografia infantil, aqui é outra qualificação, é a representação, sob qualquer forma, de criança em ato sexual implícito ou explícito, simulado ou real, ou qualquer representação dos órgãos sexuais da criança para fins sexuais. Isso aqui é a definição que eu estou tirando das leis brasileiras. Isso aqui não fui eu que inventei, é assim que é definido a pornografia infantil. Então, e da cadeia, dá problema sério mesmo, né? E a gente fica imaginando, né, como que alguém pode se excitar com isso, né? Bom, e também aqui tem uma outra classificação, que é a chamada erótica, que algumas feministas, algumas militantes do feminismo, elas fazem uma distinção entre pornografia, que é a sujeição e a degradação da mulher através de imagens que apresentam o homem dominando e humilhando a mulher sexualmente, e a erótica, que é a representação sexual do homem e da mulher em posição de igualdade e de mútuo respeito. Então, as feministas são contra pornografia, porque nela, geralmente, a mulher é humilhada, mas elas não são contra a erótica, onde homem e mulher são apresentados como sendo parceiros iguais, não tem ninguém humilhando o outro, né? É uma distinção que elas fazem para, por um lado, justificar o feminismo, mas, por outro, está aberto também para consumirem a pornografia. Apesar de todas essas qualificações que nos ajudam a entender melhor o assunto e perceber as diferentes formas como as pessoas entendem a pornografia, todas estas coisas, todos esses tipos que nós mencionamos aí, têm em comum a exposição pública da nudez e das relações sexuais humanas
com vistas ao despertamento sexual indiscriminado. Por esse motivo, os cristãos não devem se deixar iludir por essas distinções, como se alguma forma de pornografia fosse menos errada do que outra. Bom, com relação à situação legal da pornografia, que é interessante, as sociedades elas vêm debatendo há muito se o material pornográfico deveria ser censurado e também como fazer a distinção entre nudez artística e pornografia e a realidade das consequências sociais e psicológicas da pornografia. A pornografia infantil ainda é considerada ilegal na grande maioria dos países. Como já vimos antes, a legislação brasileira define pornografia infantil como sendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A pena de reclusão é de 1 a 4 anos para a produção e publicação da pornografia infantil. Esse é o nosso país, não é? E também no nosso país, bem como na maioria dos países, a pornografia softcore, ela geralmente é permitida em todo lugar. A hardcore, da mesma forma, mas com algumas restrições. E a maioria dos países tenta restringir o acesso de menores à pornografia, especialmente aquela que eles chamam de hardcore, não é? Permitindo a comercialização somente em sessões adultas de videotecas e TV a cabo e assim por diante. Embora hoje, com o celular, isso aí já se tornou impossível de conter, né? Não tem mais limite, não tem restrição absolutamente nenhuma. Todos esses esforços se mostraram ineficazes com o passar do tempo. Esses esforços de restringir o acesso da população em geral às formas de pornografia, especialmente aquelas consideradas as mais danosas, não é? Por causa da grande disponibilidade desse material na internet. A maioria dos países ocidentais tem restrições à pornografia que envolva violência e bestialismo, se é que é sexo com animal. A Holanda e a Suécia, entretanto, permitem a venda desse material abertamente em sex shops e após os 15 anos de idade, os jovens podem assistir filmes pornográficos de qualquer tipo. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, a pornografia hardcore continua sendo ilegal, embora totalmente tolerada. E no Japão, até recentemente, a exibição dos órgãos genitais era proibida e a pornografia softcore era permitida. Agora, a gente pergunta, né, por que que um governo tentaria restringir a pornografia? Geralmente os governos, não é, eles estão interessados em outras coisas. Por que que eles estão interessados em restringir o acesso à pornografia? Não é apenas uma questão cultural ou ética que levam os governos a restringir ou permitir a pornografia, mas questões financeiras e econômicas influenciam os governos. Então, só para vocês terem uma ideia, a indústria pornográfica é uma das maiores indústrias do mundo e ela gera milhões e milhões de dólares em impostos anuais. Por isso que os governos não têm tanto interesse em restringir o acesso à pornografia, a sites pornográficos, o uso da internet, porque é possível fazer isso, é possível fazer. Mas por que não fazem, mesmo sabendo dos riscos e dos danos que a pornografia pode fazer às pessoas, especialmente os jovens e adolescentes e as crianças? É porque a pornografia é uma indústria que gera bilhões em reais e milhões de dólares no mundo todo para os governos, né? E eles não estão dispostos a abrir mão desse dinheiro, né? As estatísticas mais recentes, portanto, apresentam um crescimento vertiginoso, com milhões e milhões de sites pornográficos na internet em todo o mundo e milhões de pessoas visitando pelo menos um site pornográfico por semana. Além da questão financeira, existe uma relação de causa e efeito entre o consumo da pornografia e o avanço da violência contra a mulher, a, o crescimento da AIDS, a gravidez de adolescentes, a prática do aborto
tudo isso está ligado ao aumento de consumo de pornografia. E essa conta vai parar onde? A pessoa com AIDS, adolescente grávida, aborto, onde é que isso vai parar? Isso vai parar nas costas do governo. Não é? O governo vai ter que pagar para cuidar da saúde dessas pessoas que chegaram a isso aí, sem dúvida, não só pelo, não estou ocupando só a pornografia, mas estou dizendo que a pornografia sempre está envolvida com isso, sempre está envolvida com isso. Então, essa é uma das razões pelas quais você não vê muita restrição, não é? Eu estou vendo aqui também, só parando um pouquinho, o João de Freitas, que é membro há 5 meses da comunidade Vivendo as Escrituras e que também participou muitas vezes do fórum, pelo menos 2 vezes, né? João, muito, muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Desculpem assim dar essas paradinhas, é que de vez em quando a gente vê um nome mais conhecido e a gente precisa registrar e agradecer a esses queridos irmãos e amigos. Bom, gente, agora, diante de todo o estrago que a pornografia faz, era de se esperar que houvesse alguma resistência, né? Que nem todo mundo está disposto a aceitar que a pornografia, com os males que ela produz, continue por aí correndo livre. Então, mas geralmente as críticas e ataques à indústria pornográfica e aos seus consumidores vêm de religiosos conservadores, e, nesse ponto, evangélicos e católicos têm atacado fortemente a indústria da pornografia, especialmente em países onde o cristianismo ainda retém alguma força política. Os argumentos usados pelos religiosos contra a pornografia é que ela é imoral, que o sexo é reservado para o casamento e que a pornografia aumenta a violência da sociedade, particularmente contra a mulher, e estimula as relações sexuais fora do casamento, sem preparo, sem cuidado, e, como resultado, muita gente contaminada com doenças venéreas, com AIDS e todas as demais consequências que estão ligadas aí ao sexo sem qualquer restrição ou sem aqueles limites que a palavra de Deus coloca. Outra frente de resistência à pornografia é de organizações sem fins lucrativos que se dedicam a caçar consumidores e divulgadores da pornografia pela internet. Sabiam disso? Tem vários grupos de voluntários que ficam procurando, fazendo pesquisa na internet para achar sites de pornografia infantil e aí fazer denúncia à polícia e para que, afinal, eles sejam presos e todo esse processo ele seja terminado, né? Bom, mas agora vamos trazer o assunto mais para perto de casa. Quero falar dos evangélicos voyeur. Pois é. Voyeur é um termo francês que significa aquele que gosta de ver, aquele que gosta de olhar. E é o termo que é usado para descrever aqueles que têm prazer sexual em observar outras pessoas nuas ou praticando relações sexuais. O voyeur não interage diretamente com o objeto do seu prazer, mas ele reage através da masturbação. Esse é o nome que se dá geralmente ao consumidor secreto de pornografia, o voyeur. É uma boa descrição para cristãos viciados em pornografia. Eles não vão sair atrás de uma prostituta, eles não vão sair atrás de alguém para ter um caso, alguém com quem ficar. Não. O prazer deles é pela internet, é pelas redes sociais, é pelo celular. Então, eles são chamados de observadores, de voyeur, né? Que é o nome que eu coloquei aqui. Não fui eu que coloquei esse nome, esse é o nome que se dá pelos estudiosos, os quais esses pesquisadores estimam que nos Estados Unidos, pelo menos 50% dos evangélicos estão afetados por alguma forma de pornografia. E essa pesquisa ela está atrasada. Ela é de alguns anos atrás. Já há 2 décadas atrás, 15 anos atrás, já se sabia que 50% dos evangélicos nos Estados Unidos, de alguma forma, estavam relacionados ou envolvidos com alguma forma de pornografia. No Brasil, com a facilidade que se tem de obter material pornográfico, eu acredito que a estatística é a mesma. E
pior, né? Porque nos Estados Unidos ainda algumas igrejas são bem ativas através dos meios dos seus representantes, né, contra esse tipo de coisa, mas no Brasil a igreja não é ativa contra a pornografia. Ela não se posiciona, ela não diz alguma coisa, ela não fala, ela não leva seus parlamentares a tentarem, de alguma forma, pelo menos se expressar, não é? Ou expressar a posição da igreja, dos cristãos contra isso. A verdade é que provavelmente cerca de 60% dos homens evangélicos no Brasil são consumidores de pornografia em maior ou menor escala. E a grande percentual, a grande parte desse percentual é de jovens adolescentes evangélicos. Agora, tem uma pesquisa aqui, ela é bem antiga, feita por uma revista evangélica, entre jovens de 22 denominações evangélicas diferentes. 52% deles já tinham praticado sexo antes de sexo pré-marital. Destes que tiveram sexo pré-marital, cerca da metade tinha uma vida sexual ativa com um ou mais parceiros. A idade média em que o jovem evangélico perdia a virgindade é de 14 anos para os rapazes e de 16 anos para as moças. Eu tenho quase certeza de que essas datas elas são mais baixas hoje, né? Como eu disse, isso aqui é uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás. Gente, é mais sério do que a gente pensa. E é lamentável que pouco se fale sobre isso. Muitos cristãos envolvidos, escravizados a esse hábito pecaminoso, que fere a consciência, que tira a nossa liberdade de orar, entristece o Espírito Santo, nos faz sentir culpados, como eu disse, não é? Antes de conhecer a Cristo, aos 23 anos de idade, eu passei por eu era de fato viciado. Não vou dizer para vocês que eu me libertei no dia que me converti. Levou tempo, muita luta, muito choro, muito sofrimento, angústia, culpa. Até que, pela graça de Deus, essas coisas ficaram para trás. Mas é uma luta que precisa ser enfrentada e você não pode desistir dela. Você não pode parar. Porque quanto mais você se envolve nisso, mais difícil vai ser você se livrar e vai afetar seu casamento, o seu relacionamento com outras pessoas, a maneira como você olha para as mulheres. Você não vai ser capaz de olhar para uma mulher de maneira inocente, você sempre vai estar imaginando alguma coisa, e outras coisas que eu vou mencionar mais adiante, quando a gente for conversar com o nosso pessoal do Vivendo as Escrituras. A próxima parte da minha aula seria analisar os argumentos que são usados em favor da pornografia. E isso eu vou fazer já dentro da comunidade. Tem muitos argumentos em favor da pornografia. Não pense que a pornografia não tem seus defensores, inclusive entre os evangélicos. Tem sim. E é isso que eu vou mostrar agora, quando terminar essa live aqui no Instagram e já me dirigir para o nosso grupo, né, a live fechada para os membros do Vivendo as Escrituras. Aliás, né, conforme eu já disse, hoje nós estamos lançando um curso de 10 vídeos que eu gravei sobre esse assunto, onde eu falo sobre diversas questões relacionadas com a pornografia e que já está disponível hoje para os assinantes do Vivendo as Escrituras. Já pode, terminada a live aqui, já entrar e aproveitar, estudar e orar para que Deus nos livre do mal, para que Deus nos dê uma mente pura, santa, e que Deus tenha misericórdia daqueles crentes verdadeiros, mas que estão aprisionados, presos a esse hábito pecaminoso, alguns, né, que desenvolveram isso antes de conhecer a Cristo e agora lutam com essa dificuldade toda. vivendasescrituras.com.br. Faça uma visita e veja como nós podemos, de alguma forma, abençoar a sua vida em aplicações práticas. Vou terminando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima terça-feira com mais uma live Vivendo as Escrituras. Até lá.